Olá, começa agora mais uma academia e hoje eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça de São Paulo e mestre em Direito, Paulo Henrique Arantes. E a dissertação que vai ser apresentada no nosso programa fala da atuação do Ministério Público na hora de garantir a educação infantil às crianças. Perspectivas de atuação do Ministério Público nas lutas pela efetividade do direito à educação infantil. Dissertação apresentada à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho como pré-requisito para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Antônio Alberto Machado. E para debater esse tema com a gente, estão aqui o doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Gladstone Leonel Júnior, e a mestre em Direito pela Unesp, Thalita Rampin. Obrigada, Thalita, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. É muito importante estar aqui hoje para debater um tema tão importante, tão atual, quanto é a dissertação do Paulo. Obrigada, Gladstone, pela sua presença. Eu que agradeço a participação e o convite. Bom, agora para você aí de casa entender melhor sobre o que a gente está falando, confira agora um rápido resumo dessa dissertação. A pesquisa foi a fundo no direito à educação infantil no Brasil. O autor analisa como o Ministério Público pode contribuir para garantir esse direito às crianças. De acordo com o último estudo do IBGE, apenas 17% das crianças de até 3 anos de idade frequentam a escola no Brasil. E a região norte é a mais preocupante. Por lá, só 7% das crianças estão inseridas na educação infantil. O estudo ainda faz sugestões de como, na prática, a aliança entre poderes pode garantir o acesso às escolas e creches. Obrigada, Paulo, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de discutir publicamente o resultado da minha pesquisa. Bom, eu queria começar entendendo o seguinte, Paulo. Você é promotor de justiça, né, lá em São Paulo, trabalha com essa área do Ministério Público. De onde surgiu a necessidade de estudar essa garantia, né, da educação infantil? Qual que é essa relação entre o MP e a educação infantil no Brasil? De certa forma, o resultado da pesquisa é fruto da constatação de um problema prático que chegava na promotoria de justiça. Era muito frequente atender pais, mães, familiares de crianças bem pequenas, nós estamos falando de crianças de 0 a 6 anos, agora de 0 a 5 anos, que tentavam vaga em creches e pré-escolas e não conseguiam, e buscavam o apoio do Ministério Público. Então, diante desse problema prático, eu, claro, na medida do meu conhecimento, eu fui buscar contribuir, lutar junto com essas pessoas para garantir o acesso dessas crianças às instituições de educação infantil. Então, surgiu deste momento e a partir daí o interesse pela pesquisa. E o que falta mesmo é vaga, é estrutura? Como é que está a situação atual? Olha, hoje, pelo que nós temos, a gente tem tanto a questão do acesso, ainda há muita demanda pelo acesso, ou seja, crianças cujos pais fazem a opção para incluir na creche de 0 a 3 anos, que não é obrigatório, mas se os pais incluírem, é dever do Estado fazer com que isso inclua, ainda há muita demanda por vaga. E, além disso, um grande desafio, o desafio da qualidade, né? Um desafio que é preciso a gente enfrentar, porque não basta que a criança entre na creche e na pré-escola, é preciso que esse espaço propicie um desenvolvimento integral daquelas crianças que lá frequentam. Verdade. Bom, a gente viu aqui no resumo também que hoje a situação é que 17%, só 17% das crianças de até 3 anos têm acesso, então é muito pouco, né? 17% não... É muito pouco e é mais grave ainda se a gente olhar para esses dados e perceber que as crianças das classes populares mais pobres, elas têm menos acesso às vagas em período integral, às vagas de qualidade. Mais ainda, também se a gente fizer o recorte de raça, se a gente olhar as crianças afrodescendentes também estão menos incluídas do que as crianças brancas. Então, além de ser um dado que por si só já é assustador, quando a gente analisa esse dado, ele também tem uma dimensão de injustiça no próprio acesso. E esse é um papel importante que o Ministério Público deve cumprir. Deve garantir que se amplie o acesso às instituições de educação infantil, mas que esse acesso seja ampliado, garantindo que as crianças mais pobres também tenham acesso, garantindo, por exemplo, que a educação infantil no campo também
seja colocada e seja garantida para essas crianças. Eu imagino, então, que a sua metodologia foi também pesquisa a campo, né? Porque aquilo que você vivia no dia a dia. Sim. Na verdade, depois de entender o processo histórico do direito à educação infantil, no capítulo 4, que é o último capítulo da dissertação, eu fiz uma análise de uma experiência que nós vivenciamos lá na região de Ribeirão Preto, um grupo de promotores de justiça, para, de forma articulada, jogar luz sobre o tema e atuar de forma uniforme numa base territorial mais ampliada. O Paulo indicou para a gente também alguns livros que foram usados na dissertação. Vamos conferir agora quais são. Ensino Jurídico e Mudança Social, de Antônio Alberto Machado, editora Atlas. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público, de Marcelo Pedroso Goulart, Arraiz Editores. História da Educação Brasileira, de Paulo Giraldelli Júnior, Cortez Editora. Bom, Paulo, então chegou a hora mais esperada, a hora de você apresentar o seu trabalho. Fica à vontade, resume aí pra gente nesses anos de estudo. Muito bem. Bom, a partir da constatação de que nós temos um grave problema social no Brasil, que é o problema de falta de acesso das crianças bem pequenas, de 0 a 5 anos, às creches e pré-escolas, a partir desse problema que chega à instituição a qual eu ocupo, o Ministério Público, eu procurei me debruçar sobre o tema para entender e discutir este problema. Adotando uma metodologia que entende o direito como um processo histórico, o primeiro capítulo da dissertação procurou avaliar o processo histórico de afirmação do direito à educação infantil. Um processo histórico alimentado por lutas sociais e que eu gostaria de ressaltar 3 momentos importantes. O primeiro momento, um momento em que essa questão surge ali na década de 20 do século XX, com o início do processo de urbanização, o início do processo também de industrialização, a formação de uma classe trabalhadora e essa questão dos pais e mães que vão trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos, ao mesmo tempo que surge inicialmente, bem ainda de forma incipiente, um direito que protege essas crianças e adolescentes, surge essa questão, esse problema social é colocado na pauta, né, em especial influenciado por ideias anarquistas e comunistas naquele período. Pois bem, isso é colocado na agenda. O que o Estado faz? O Estado inicia um processo de construção dessas instituições, mas um processo muito pautado na ideia do favor e não do direito. Então, eram poucas as vagas, esses critérios no período eram utilizados, os critérios eram quem lutava menos e tinha acesso e aquelas pessoas que estavam à frente desse projeto de luta, eles ainda eram tratados como um caso de polícia e não um caso de política pública. Pois bem, esse é um momento importante. A história da educação infantil é uma história crônica de insuficiência de vagas no nosso país, mas eu queria chamar a atenção de um momento importante, que é o momento em que a primeira política pública que cria instituições de massa da educação infantil, que ocorreu na época da ditadura civil-militar do nosso país. Nesse sentido, nós tivemos o projeto Casulo, foi uma ideia baseada na doutrina da segurança nacional para poder ampliar isso e o poder central chegar em todos os municípios. E um momento muito rico, um momento muito importante, que foi o momento da Constituinte, em que nós conseguimos, pela primeira vez, na Constituição Federal do Brasil, de 1988, colocar o direito à educação infantil na Constituição. Avaliando o processo histórico, alimentado por lutas sociais, hoje o direito à educação infantil é um direito positivado na ordem jurídica brasileira, ou seja, os pais e mães que quiserem, optarem por esse direito, no caso de crianças de 0 a 3 anos, podem exigir do Estado esse direito. É importante também discutir, além do direito, a qualidade, ou seja, qual é essa função? De forma muito resumida, eu poderia dizer que o direito à educação infantil de qualidade é aquele que preserva os direitos humanos das crianças bem pequenas. É aquele que, ao invés de reforçar a desigualdade de gênero,
promove uma discussão e uma igualdade de gêneros. É aquele que respeita as famílias e a cultura daquelas famílias e que não tem uma visão idealizada e patriarcal a respeito dessa família. É aquele direito à educação infantil que abre o espaço para que a família e a comunidade participem dessa esfera. Pois bem, entendido o processo histórico, entendido as condições atuais desse direito, no terceiro capítulo eu faço uma avaliação aí mais do ponto de vista jurídico da caracterização desse direito e trazendo argumentos para a luta na esfera específica do sistema de justiça. Eu discuto o direito à educação infantil como um direito fundamental, um direito social, subjetivo, que deve ser interpretado sobre o princípio da máxima efetividade das normas de direitos fundamentais. Incide também a regra da proibição do retrocesso social e toda essa discussão a respeito de temas mais jurídicos para orientar as lutas no sistema de justiça. E, por fim, no capítulo 4, eu concretizo essa questão do direito à educação infantil e das lutas na arena do sistema de justiça e o Ministério Público. Então, após uma reflexão sobre a instituição do Ministério Público, muito influenciada pela leitura do professor Marcelo Pedroso Goulart, eu faço a discussão a respeito dos instrumentos que o Ministério Público tem e das alianças estratégicas no âmbito da sociedade civil para contribuir para tirar esse direito do papel. No fundo, a angústia que tenho e que compartilho com o público às vezes as pesquisas no campo do direito, elas ficam muito no campo das ideias. E o desafio foi pensar em como transformar uma norma jurídica que auxilia na construção de uma sociedade mais justa, livre e solidária, como contribuir para tirar essa norma do papel, garantindo para que crianças de carne e osso possam ter acesso a uma creche pré-escola de qualidade. Obrigada, Paulo, pelas suas explicações. E antes da gente começar o debate, te peço um minutinho. Vamos agora, então, para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente debate aqui no programa o papel do Ministério Público na garantia da educação infantil no Brasil. Vamos então começar o debate. Gladstone, por favor, a primeira pergunta. Bem, ao ler o trabalho, a dissertação do Paulo, a gente observa que ele faz uma leitura jurídica, uma análise do direito, muito a partir da dialética social do direito, do processo histórico que ele tanto reafirmou aí algumas vezes ao apresentar o trabalho dele. E a gente observa muito amparado todos esses conceitos na obra de um professor chamado Roberto Lira Filho, que ele faz a utilização também, além dos autores que ele citou, na dissertação. Eu queria ver com o Paulo e saber do Paulo, entendendo, né, que essa dialética social do direito, esse processo histórico, inclusive fomentou uma linha jurídica própria aqui na Universidade de Brasília, conhecida como Direito Achado na Rua, que é amparada também nessas lutas sociais. Até que ponto ele consegue trazer o diálogo da luta pela educação infantil a partir dessa abordagem jurídica do direito achado na rua? Eu agradeço muito a pergunta, Dr. Gladstone. E realmente, quando eu apresentei a obra do professor Antônio Alberto Machado, a concepção de fenômeno jurídico dele é muito influenciada pelo Roberto Lira Filho e por toda essa corrente do direito achado na rua. Me parece que a influência é fundamental e ela perpassa por toda a obra. Eu queria ressaltar um ponto que chama a atenção, né? Quando a gente diz que nós queremos o Ministério Público contribuir para tirar o direito à educação infantil do papel, isso significa que nós, enquanto instituição, vamos lutar junto com os destinatários do direito à educação infantil, junto com os pais, com as mães, com a família e, por que não, com as crianças bem pequenas. E para isso é importante que essas pessoas elas se apropriem do conteúdo do seu direito. Daí a importância e o papel fundamental que todos nós temos no sentido de promover uma educação em direitos humanos. Uma educação em que nós possamos discutir junto com a população o conteúdo desses direitos e possamos articular essas lutas para atuar junto.
Aqui não só faço referência ao direito achado na rua, como também a uma obra fundamental do professor Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, em que ele faz toda essa reflexão a respeito dessa luta com os destinatários do direito. Perfeito, obrigada, Paulo. Thalita, por gentileza, a sua pergunta? Eu acho que uma das grandes contribuições dessa pesquisa é justamente trazer, ajudar a dar visibilidade para um tema que talvez na academia não seja tão explorado, né? A efetivação de direito e uma perspectiva que trabalha com a ideia de direito como liberdade, né? Você utilizou Paulo Freire, né? Educação como liberdade, e no direito achado na rua a gente desenvolve justamente a ideia do direito como liberdade. E aí, nesse sentido, Paulo, eu queria problematizar com você quais seriam as contribuições que essa abordagem que você propõe a partir de uma dialética, né? Quais são as contribuições dessa abordagem para a pesquisa no direito? Me parece fundamental a gente ter uma abordagem de estilo dialético para afastar aquilo que eu chamei de visão idealista do direito, em que a gente fica discutindo as normas por si só. Para usar uma expressão do meu orientador, a gente vai discutir direito da vizinhança na Lua, onde não existem vizinhos, e isso faz pouco sentido quando a gente vai aplicar na realidade. Então, quando a gente adota uma postura dialética, em que compreende o processo histórico, as suas contradições, compreende a totalidade e as mediações que estão presentes nesse processo histórico, compreende o que faz diferença, por que algumas leis pegam, por que outras não pegam, o que faz uma lei pegar ou não, qual a influência dos poderes econômicos e políticos para que se tire uma norma do papel. Tudo isso fica na abordagem. E também, claro, a perspectiva interdisciplinar. É um tema fundamental, um tema importante e que nós, pesquisadores do direito sozinhos, não damos conta. É preciso nos socorrermos de conhecimentos da pedagogia, da educação, da psicologia do desenvolvimento, da economia, da política, enfim, são diversos campos que devem contribuir para que a gente, compreendendo a totalidade do fenômeno social, para que a gente possa ter uma intervenção consequente. Não uma intervenção ingênua, uma intervenção que percebe as dificuldades, que percebe as resistências do real, e a partir daí a gente vai buscar uma transformação. Queria ressaltar que a pesquisa deixa claro o rompimento com o mito da neutralidade científica. Quando, a partir daquela angústia, eu me debrucei sobre o tema, eu me debrucei com um objetivo, que foi contribuir para a efetividade social desse direito à educação infantil. Ou seja, eu quero, com a pesquisa, contribuir para que as crianças bem pequenas, de carne e osso, possam ter acesso à educação infantil de qualidade. Tá certo. Mais uma questão, Gustavo? Claro. Fazendo uma abordagem, Paulo, para além da própria pesquisa, mas mais a partir da atuação do Ministério Público, da sua experiência, é interessante notar, e aí eu queria trazer um pouquinho o contexto mais atual, sobretudo a partir de um debate que me parece muito sério, realizado na sociedade atualmente, que é o da redução da maioridade penal. Você vê o papel do Ministério Público como vanguarda no que diz respeito a efetivar esse direito à educação infantil, impedir retrocessos relacionados à redução da maioridade penal e fazer, até certo ponto, uma interlocução entre esses dois temas, talvez uma relação de causa e efeito aí. Acho que seria importante esse esclarecimento. Sim, sem dúvida. Bom, na dissertação, durante a avaliação do processo histórico, eu faço a análise também da relação, como o direito tratava as relações do mundo adulto e das crianças, e todo esse processo, para chegar no momento atual em que nós, a partir das lutas do processo constituinte, adotamos a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, o que culminou com a Constituição de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um diploma legislativo de vanguarda, que foi referência para diversos países da América Latina e que, na verdade, tem essa perspectiva mesmo de construção de uma sociedade mais igualitária. Pois bem, seguramente esse tema da educação infantil está ligado a essa discussão atual sobre a redução da maioridade penal. Nós precisamos lutar para tirar
também o Estatuto da Criança e do Adolescente do papel, ou seja, garantir políticas sociais para todas as crianças e todos os adolescentes. Garantir condições de igualdade para que cada brasileiro e cada brasileira possam se desenvolver plenamente. É preciso a gente enfrentar esse tema, que não é uma solução fácil, é processual, mas é preciso caminhar. Seguramente não é reduzindo a maioridade penal e colocando adolescentes na cadeia que nós vamos, primeiro, resolver o problema da segurança pública e, segundo, garantir que nós vamos viver numa sociedade mais justa. Perfeito. Thalita. Partindo também de uma dessas referências, né, porque o Paulo ele assumiu essa responsabilidade enquanto promotor de justiça, mas principalmente como pesquisador, de fazer toda uma revisão teórica, fazer um estudo de uma experiência específica, né, de atuação do Ministério Público, e aí tentando dialogar um pouco com essas referências teóricas que foram destacadas, principalmente com a perspectiva do professor Antônio Alberto Machado, né, do direito como instrumento de transformação social, e do Marcelo Goulart também, que analisa o Ministério Público numa vertente democrática, né, eu queria perguntar para você, Paulo, sobre quais seriam as possibilidades de atuação do Ministério Público nesse nosso contexto atual para a democratização do sistema de justiça e também para contribuir para a participação popular. E principalmente considerando que o sistema de justiça é um dos espaços de luta e de conquista de direitos. Não é o único, mas é um desses espaços. Sim. Na verdade, nós temos muito a contribuir. Primeiro, atuando com educação em direitos humanos, propiciando que as pessoas se apropriem dos seus direitos e, a partir daí, possam lutar conosco para tirar esses direitos do papel. Segundo, abrindo a própria instituição. E como se dá isso? Por meio de audiências públicas, primeiro, para prestar contas do trabalho desenvolvido e, segundo, para ouvir as demandas da população. Então, quando a gente atua, por exemplo, no campo das políticas sociais, o Ministério Público pode contribuir muito para fortalecer os espaços de democracia participativa, como os conselhos de políticas públicas, no caso específico, conselhos de escola, conselhos de merenda escolar, conselhos do Fundeb, que é um fundo de financiamento, e aí esses conselhos exercem uma fiscalização para evitar a corrupção. Enfim, o Ministério Público tem um campo grande para atuar sempre em conjunto com outros atores da sociedade civil para a concretização do direito e para avançar o processo de democratização, que não é uma pauta de governo, é uma pauta que está pactuada na Constituição de 1988. E isso é importante a gente esclarecer ao telespectador. O Ministério Público, enquanto instituição, assim como todas as instituições públicas, tem um objetivo estratégico, que é tirar o artigo 3º da Constituição Federal do papel. Esse artigo 3º diz que nós precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Precisamos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tarefa difícil, né? Tarefa difícil, tarefa não para uma pessoa individualmente, nem para uma instituição individualmente, mas seguramente uma tarefa que vale a pena ser empreendida se a gente olha para a rua e vê tanta injustiça e tanta desigualdade por aí. É preciso nós todos nos articularmos, né, todos aqueles que têm um compromisso com a democracia projetada na Constituição de 88, é preciso que a gente atue em aliança para avançar esse projeto constitucional. Paulo, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Agradeço a sua presença aqui e as suas explicações que foram excelentes. Eu que agradeço, parabenizo, nós estamos numa TV pública, é fundamental que a gente tenha um espaço nos meios de comunicação mais democrático, em que diferentes visões de mundo possam ser colocadas, e agradeço muito a presença dos meus colegas, da doutora Thalita, do doutor Gladstone, que contribuíram muito com o debate. Aproveito também para agradecer. Obrigada, Thalita. Agradeço pelo convite, principalmente por ser uma pesquisa que cumpre uma função social específica da academia, né, e que revela esse lado também do pesquisador que da cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então, a partir dessa realidade, desses problemas concretos, que foram pensadas algumas propostas, inclusive. Verdade. Obrigada, Gladstone, pela sua presença aqui na Academia. Agradeço mais uma vez a participação e o convite. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br.
E para rever o programa da semana, é só acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!